Muito bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas graças a Deus, estamos firme e forte aqui para persistir, para continuar o nosso método, o jeito certo de estudar. E hoje nós vamos falar sobre sessão de estudos. É isso aí, você vai aprender a como fazer uma sessão de estudos que seja realmente eficiente, eficaz, que seja realmente de alta performance. Hoje a live vai ser um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso às 8. A gente vai terminar mais rápido aí, tá? Mas enfim, vamos lá. Através do método aqui, do jeito certo de estudar, você vai ter um passo a passo para seguir. E de acordo com esse passo a passo, você vai conseguir implantar na sua vida a rotina, o hábito de estudar, de forma a encaixar as coisas para poder dar certo de você estudar. Se você não acompanhou, mas você vai lá no nosso IGTV, tem lá as séries de um jeito certo de estudar, tem todos os capítulos lá. Se você não achar, clica nas séries e puxa para cima, que aí vai aparecer a lista inteira. Você vai encontrar lá um link direto para o jeito certo de estudar. Já vai filtrar só essas lives aqui específicas para quem quer estudar para a escola, para o vestibular ou Enem, para concurso, para a faculdade ou para o trabalho. Então você vai ter aqui um método passo a passo para você ir escalando a sua jornada da sua profissão de estudante. Pessoal, basicamente hoje o que eu quero trazer para você? Tem o nosso método, dentro dele tem uma série de faixas, uma série de passos, né, que você vai dar. Seja bem-vinda, Jusileia, falando aqui do nosso método, o jeito certo de estudar. Hoje você vai aprender os procedimentos de uma sessão de estudo. Então, qual que é o primeiro passo que você deve seguir? Você deve fazer uma meditação guiada, certo? Eu vou disponibilizar depois meditações para vocês lá no nosso grupo VIP do Empodere-se, para você se empoderar nos estudos. E aí você vai fazer o seguinte: antes de começar a estudar, você já organizou o seu ambiente. Quem assistiu a live de ontem à noite sabe o tanto que é importante essa questão do ambiente, né? Se você não assistiu, vai lá no canal da Lani Coach aí, Lani Mentora, e você vai, na Lani Chaves Mentora, e você vai encontrar o porquê desse ambiente. Então, você organizou bem o ambiente, você vai, nesse momento agora, sentar para estudar. Então, você pegou ali o seu copo d'água, organizou seu material, organizou a iluminação do ambiente, né? Organizou toda a questão de avisar os parentes ou alguém que está no seu ambiente, que naquele momento você tem que focar nos estudos, você se resguardou, pôs o seu fone de ouvido, vai fazer uma meditação. Essa meditação, o principal dela é o seguinte: respirar profundamente, prestar atenção no som que entra desse ar, nesse ar entrando pelas suas narinas e saindo lentamente. Você vai se concentrar, se centrar, né? Você vai se centrar, concentrar, ou seja, se colocar no centro de si mesmo, de si mesma. Na sequência, você vai pensar: eu vou fazer uma sessão de estudo de 1 hora ou de 2 horas. Você vai colocar de acordo com o seu planejamento o que você vai fazer. Então, nesse momento, você tem essa meditação que você está fazendo. E aí você vai começar a vislumbrar, imaginar o final da sua sessão de estudos. Seja bem-vinda, Sheila. Então, nesse momento da sua sessão de estudo, você vai imaginar
na sua mente, de olhinhos fechados, respirando fundo, como que vai ser o final da sua sessão de estudos. Você vai se imaginar alcançando a sua meta de estudo, conseguindo estudar todo aquele conteúdo que você tinha. Você vai se imaginar alcançando o resultado de memorização e retenção do conteúdo. Você vai conseguir se concentrar a ponto de assimilar aqueles exercícios que você vai fazer. E aí no final da sua sessão de estudos, como que você está se sentindo? Realizado, com aquele sentimento de missão cumprida, com aquele sentimento gostoso de ter atingido a sua meta e agora poder traçar uma nova meta, de agora ter domínio do conteúdo que você está estudando. E aí você se imagina nessa condição de, após o tempo que você especificou para estudar, você atingindo todo esse sentimento dessa vitória de completar essa etapa dessa sessão de estudo. E aí você se imagina voltando e vendo o que você fez durante a sessão para conquistar isso. Nesse momento, você vai começar a voltar e entender que você vai começar a estudar. E é muito legal porque você acabou de configurar seu cérebro para se sentir bem estudando. Porque agora ele sabe que vai ser recompensado por um sentimento gostoso que vai vir no final. Certo? Então ele vai estar motivado para estudar. E o nosso cérebro, caso vocês não saibam, a gente já falou aqui, acho que uns 2 vídeos para trás, que o nosso cérebro ele é louco por motivação. Ele quer que você motiva ele. Ele quer que você resolva, né? Ele quer que você comande ele. Então, isso aí vai ser ótimo para você. Então, nesse dia aqui que você vai estudar, pode ser hoje, você vai ter feito seu cronograma de estudo. Seu cronograma das matérias que você vai estudar, com quais técnicas que você vai estudar. Se você não tem o seu cronograma de estudo aí, você ainda não sabe como fazer, volta aí no IGTV, aqui no Thiago Prof. Coach, vai lá na série do método, o jeito fácil de estudar, o jeito certo de estudar. E aí você vai encontrar aqui todos os passos que você tem que fazer, inclusive do cronograma de estudo, do planejamento de estudo. Então você vai entender melhor. Mas, resumidamente, você vai ter a escala da semana, você vai ter a escala do mês, a escala da semana e a escala do dia para você estudar. E aí você vai ter lá um momento que tem essa sessão de estudo. Por exemplo, a partir das 8 horas de hoje, vamos supor, das 8 às 10. Então o que eu vou estudar? Tá lá. Com quais técnicas? Também tá lá. Então, vamos supor que eu vou estudar um material lá com a técnica de leitura e retenção, e depois vou estudar com exercícios. Então, é isso que eu vou fazer hoje. A partir desse momento, você já sabe que meta que você tem que atingir, de qual conteúdo, com quais atividades. Então, você vai pegar nesse estudo detalhado aí, se você não tiver, entra lá no nosso grupo VIP aqui na bio, que eu passo para vocês, me pede lá no grupo, eu passo para vocês de novo como os arquivos do cronograma, do planejamento de estudo e do planejamento detalhado. E aí você vai, então, estudar, né, de acordo com o método que você escolheu. É importante você se desligar dos distratores. Então, por que eu falo para você colocar aí os seus fones de ouvido e, se possível, gente, que seja fone de ouvido igual esse aqui, ó, que tem a borrachinha. Essa borrachinha vai te ajudar a vedar o barulho do ambiente, isolar do ambiente. Então você vai colocar lá as músicas, que eu também vou disponibilizar lá no nosso grupo VIP, que você encontra o link aí na nossa bio, tá?
E aí você vai colocar essas músicas de fundo que vão ajudar o seu cérebro a se concentrar e a memorizar mais, tá? E aí, então você se isola, desliga o telefone, né? Se você estiver ouvindo a música aí no celular, né, no smartphone, coloca o telefone no modo avião, coloca no não perturbe, né? Coloca as notificações lá, zera coloca ele no mudo, né? Nem no vibracal, viu? É no mudo mesmo. Zera tudo o som das notificações, para que não te disperse sua atenção, tá ok? E aí você vai fazer desde a fase 1 do método, né, o primeiro passo até a oitava técnica. Você vai seguindo ali, passo a passo. E passa de acordo com o seu calendário do planejamento de estudo, né? Se você tiver condições de fazer, você já compra nas bancas mesmo tem, ou depois eu vou disponibilizar algum site, alguma coisa lá no nosso grupo, com aqueles exercícios de aquecimento. São exercíciozinhos de lógica matemática, exercíciozinho de caça-palavra, essas coisas assim. Coisa que você pode utilizar no começo da sessão, caso você estiver com sono, para dar uma esquentada no motor aí, tá? Então, você vai utilizar e fazer, às vezes, um caça-palavra, uma palavra cruzada, alguma coisa rapidinha ali, para poder te dar uma motivada e seja conquistar e dar uma recompensa para o seu cérebro aí de dopamina, que você já conquistou ali uma micrometa que foi responder uma palavrinha cruzada e aí já ficou legal, você já esquentou os seus neurônios aí e já vai te ajudar com a sua concentração e o cumprimento da sua meta. Caso você, né, tenha alguma tarefa, talvez da faculdade, talvez do cursinho, talvez da escola, você já pode ter feito também algumas tarefas, né, mas pode utilizar essa sessão de estudo para executar também essas tarefas, para realizar essas tarefas, realizar os exercícios que você já tem que fazer, né? Então, preferencialmente, que seja, né, eu indico que seja feita essa técnica para você executar o exercício já no mesmo dia que você estudou a matéria ou no dia posterior, né, depois, no próximo dia. Porque não deixa passar muito mais de 24 horas não, né, 48 horas no máximo, para você conseguir manter a retenção do conteúdo, que aí você vai ter que resgatar aquele conteúdo que você assistiu na aula. Então, no momento, pode ser até uma videoaula, uma live, alguma coisa, né? Anota aí. Você vai, né, pegar esse passo a passo aqui e realizar. Então, você foi lá, realizou a leitura do material, ou assistiu uma aula, fez o seu resumo, aí depois amanhã você estuda de novo fazendo exercícios, ou seja, você está forçando a sua memória a resgatar aquele conteúdo. E nisso você vai fortalecendo as trilhas neurais aí, no seu cérebro, para que você consiga cada vez mais ter a retenção desse conteúdo e cada vez mais estar lembrando desse conteúdo, tá? Depois que você faz isso, você pode até checar na sua agenda lá de planejamento, sempre preservando uma escala, preservando uma sequência de estudos da mesma matéria, do mesmo conteúdo, mas com técnicas diferentes, tá? Para que seja um efeito dinâmico aí de você fazer o mesmo, mas motivar o seu cérebro por conta da diversidade de técnicas que você vai usar. Tá? Então você vai repetir, mas não é repetir o mesmo do mesmo sempre. Você vai repetir diversificando. É bom lembrar que a cada 15 minutos você deve verificar se está progredindo ou não no seu estudo. E por quê? Porque às vezes pode ser que você está muito cansado, muito cansada. Você pode estar com muito sono, ou pode estar com muita ansiedade, muito agitada, não está conseguindo prestar atenção, né? Às vezes está com algum problema pessoal ou de trabalho, aí você fica ali pensando naqueles problemas e não consegue fazer a sessão de estudo, né? Então, você pode dar uma paradinha,
fazer um alongamento, né? Fazer um alongamento. Você pode, ó, faz lá, pá, né? Depois eu vou dar uma aulinha de alongamento para vocês aqui, né? Para dar um aquecido, mexe os dedos, as mãos, né? E aí você faz um alongamento, pode tomar uma água rapidinho, né? Faz algum exercício. Então, exercício, você fala assim, exercício físico, cara, é bobeirinha. Você fica em pé, dá uns pulinhos para cima, assim, uns 30 pulinhos, você já vai ver que já esquenta o corpo, já acelera o coração, já bombeia mais sangue para a cabeça, já consegue sentar e voltar a estudar. E interessante, você siga o método, porque tem o porquê. Vou explicar o porquê do porquê. Você fazendo esses 30 pulinhos aí, o que vai acontecer? Você quebrou seu padrão, sentado ou sentada aí, né, parado, estudando, quase dormindo, e você quebrou o padrão, você levantou de uma vez e começou a pular, e foi lá, correu, bebeu água, voltou correndo. Cuidado para não tropeçar e não trombar em nada aí, né? Mas você quebrou o padrão até pro seu próprio cérebro. Ele, opa, tá acontecendo alguma coisa, esse maluco tá pulando, esse maluco tá correndo aqui, deixa eu me ativar aqui de novo, né? E realmente você vai conseguir voltar para os estudos muito mais aquecido e pode fazer novamente até um exercíciozinho daquele de lógica matemática ou de palavra cruzada, alguma coisinha lá, para você voltar a esquentar mais os neurônios, né? Vamos lembrar um ponto importante aqui. Todos os resumos feitos, né, assim como os exercícios que você já fez, devem ser guardados num fichário próprio ou você faz isso num caderno próprio, para que você possa voltar e revisar, tá? Então o objetivo é que eles possam sempre ser utilizados novamente para você resgatar o seu conteúdo, resgatar o seu estudo em momentos futuros. Então, é essencial que você faça resumos, utilize lá as técnicas que eu ensinei aqui no meu IGTV. Se você não conhece, volta lá e dá uma olhadinha, porque depois te ajuda a estudar sem precisar ficar voltando, assistir a aula tudo de novo, voltar lá estudar no livro tudo de novo, porque já vai estar resumido, já vai estar com esquemas, já vai estar com mapa mental, já vai estar com desenho, então fica bem mais fácil de você revisar. Uma coisa muito importante também é você se atentar ao tempo. Então, se você se propôs a estudar 1 hora, estude só 1 hora. Se você se propôs a estudar meia hora, estude meia hora. Se você se propôs a estudar 2 horas, coloque as 2 horas. Tenta entrar num flow, numa hiper concentração e fazer isso, tá? Então, o que você faz? Pra você não ficar olhando a hora, todo momento, coloca um despertador no seu celular, um cronômetro, já para despertar naquele momento que você quer parar o seu estudo, tá? Ou um despertadorzinho desses de casa mesmo, de ponteiro, se ajusta ali e coloca. E nem é bom você ficar olhando 1 hora, não. Né? Tá certo que você tem que dar uma revisãozinha, né, no seu feeling, né, no como que você está se sentindo estudando a cada 15 minutos, mas cuidado para você não começar a ficar ansioso, ansiosa. Porque, nossa, eu não estou dando conta de fazer e começar a desesperar. Não, relaxa, paciência, que vai dar certo. Né? Segue o passo a passo aí, segue o método. Então você que está assistindo aqui, Jusileia, né? E você que está assistindo aqui depois, lembra de compartilhar esse conteúdo com quem precisa, curtir aí no IGTV, compartilha o meu IGTV, né? Comenta o que é o seu principal aprendizado aqui e entra no grupo VIP, que se esse conteúdo aqui bombar na internet essa semana, eu vou jogar um bônus lá para vocês no nosso grupo VIP, tá? Só para quem tá lá, tá? Conteúdo exclusivo. Então, ao final da sua sessão de estudo, você deve fazer uma avaliação de como que foi como que foi
o resultado, se você conseguiu chegar no resultado que você queria. Então seja sincero, seja sincera com você, né? Avalia se aquilo que você imaginou lá na meditação no começo você alcançou no final, mas não com cobrança. Essa avaliação aqui é para você ter base, é para servir de base para você saber o que você tem que fazer para melhorar. Então você vai avaliar, por que eu não consegui alcançar? E aí não é inventar desculpa, é realmente investigar a causa. É porque o cachorro do vizinho não parava de latir e não teve como me isolar, eu não consegui isolar e o latido do cachorro é muito enjoado. Ou, é porque toda hora o telefone tocou, o pessoal querendo me vender aqueles planos de internet, celular, não sei o que, toda hora tocava, eu atendia, a ligação caía, né? Então, às vezes tem coisas que vão sair da rota e vão te atrapalhar, e você tem que avaliar. E aí você planeja o que você pode fazer para melhorar. O cachorro, às vezes eu tenho que trancar para o fundo, né? Ou eu tenho que conversar com o vizinho para trancar o cachorro dele para o fundo para não fazer tanto barulho. O telefone, às vezes mesmo o telefone fixo da sua casa, você vai ter que desligar ele. Já teve dia de eu fazer live aqui, esquecer de desligar e o telefone disparar, tocar lá e, tive que deixar tocando, não teve como atender. Então, assim, tem alguns pontos que você vai avaliar o porquê que não deu certo e o que você pode fazer para que da próxima vez dê certo. Você consiga realmente alcançar os seus resultados e vai sempre se melhorando. Né? É um ciclo de melhoria contínua. Né? Quem estuda administração sabe aqui do que eu estou falando. É como se fosse um PDCA. Né? Você vai se planejar, você vai se organizar, né? Você vai colocar em ação, depois você vai avaliar e vai voltar a planejar, se aprimorando, melhorando, para que sempre esteja cada vez melhor, cada vez mais efetivo, cada vez mais eficaz, e aí você vai conseguir realmente alcançar todos os seus objetivos de forma rápida, prática, né? Dentro desse método maravilhoso que é o jeito certo de estudar, simples e fácil, né? Como que você faz ainda essa avaliação acompanhando todo o processo? Então, você vai lá no seu cronograma, né, no seu planejamento de estudo, e lá vai ter um cronograma mensal, um semanal, um diário, e você vai avaliar, então, o que você está fazendo, o que não está. Você pode avaliar mediante os simulados que você está fazendo das matérias, as provas, se está melhorando sua pontuação ou não, se você está conseguindo fazer mais rápido ou não. Então você vai ter um panorama geral disso daí que vai te ajudar a avaliar o quanto que você realmente está conseguindo de resultado. E se não está conseguindo, numa matéria específica, num conteúdo específico, como que você deve voltar e às vezes estudar desde a primeira técnica até a última, refazendo todo aquele percurso para aprimorar dentro daquele conteúdo, tá? Você pode pensar também o seguinte, às vezes você está precisando realmente da ajuda de alguém. E às vezes esse alguém vai ser alguém capacitado, como um coach profissional que vai te acompanhar, um mentor que vai te acompanhar. Então, se você está precisando desse tipo de serviço, desse tipo de alguém para estar te ajudando a desenvolver essas técnicas, pode me chamar no direct ou lá no WhatsApp, no grupo, que eu vou também conseguir organizar com o tempo aqui. Lógico que o tempo está bem corrido, mas a gente vai conseguindo organizar para poder atender vocês e logo vai ter aí também uns processos de mentoria em grupo, tá? Então fica atento aí para a gente poder fazer ou individual ou em grupo para você aplicar todo esse método com o meu direcionamento, com o meu acompanhamento para que você realmente chegue no resultado que você precisa. E é legal você avaliar e talvez fazer até um gráfico de pontuações com datas, né? Com os resultados que você está alcançando para ficar mais palpável, ficar mais visível. Você começar a notar quais técnicas funcionam melhor para você, né?
quais dias da semana, quais momentos que você agendou no seu cronograma que está dando mais certo, quais que não estão, que tem que revisar às vezes, né? Mudar de horário, mudar o tempo de estudo. Olha, gente, a gente não indica que estude muito mais de 2 horas a mesma coisa não, viu? Geralmente as sessões que a gente indica é de 1 hora e meia para você estudar um conteúdo, porque a partir de 2 horas o seu cérebro já não vai conseguir focar, a não ser que você entrou num estado de flow, entrou num estado assim realmente, por exemplo, numa das técnicas, né, que é para você dar aula, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês através da live, às vezes a gente vai passar de 1 hora e meia, 2 e nem vai perceber, porque a gente entrou num estado de concentração, de hiperfoco, né? De flow, de fluxo, que aí vai fluindo as ideias, vai fluindo o conteúdo e você vai conseguindo resolver aqui, vai realmente colocar à prova todo o seu conhecimento e colocar isso para fora e compartilhar com as pessoas. E quando você vê, passou 1 hora, 2 horas. Por que isso acontece? Porque você entrou no fluxo, você entrou no flow. Né? Seja bem-vinda, Eliane. Nossa, que pena que você está chegando praticamente no final, Eliane. Dá uma olhadinha depois lá no IGTV, que vai ficar gravado, viu, pessoal? E vocês podem verificar. Então, uma forma também de você avaliar os seus resultados é olhar no seu caderno. Tudo que você já estudou e tudo que você já alcançou, ou no seu fichário, né? Dentro do planejamento das técnicas que você já utilizou. Então, assim, você vai encontrar dentro do método a sua forma, né, de continuar, a sua forma de persistir e andar dentro dela aí, né? E o que dá mais certo para você, né? Então, assim, um pouco é isso, como que você vai aí realmente se tornando um aluno, um estudante brilhante, né? A gente falou dos hábitos, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a participação dos pais, um pouquinho mais sobre alimentação, sobre exercícios físicos, sobre o dormir, né? Sobre fazer o seu cérebro, o seu corpo, né, se exercitar, ou como que a diversidade, as inteligências múltiplas são importantes aí nesse processo, né? Como que você pode fazer para se motivar e como que você realmente pode pautar aí os seus resultados, beleza? E aí, gostou? Foi válido para você? Fez sentido? Coloca aí quais foram os seus principais aprendizados, os diamantes que você pegou aqui, tá? E realmente busque seguir o método e depois que você dominar o método, ajuste o método para você, para o que você precisar, viu? E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou por aqui, entra lá no meu perfil, entra na minha bio, entra aí no grupo exclusivo, que a gente vai tirando as suas dúvidas lá depois, ok? Fiquem todas com Deus, que seja bastante produtivo para vocês. Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!